Tipo, tem uma parada que Deus. E que é uma questão filosófica da tomada de decisão na minha visão, que é o seguinte. O que é a vida? A partir do momento que teve o Big Bang... A partir do momento... É um meme. Que teve o Big Bang, as equações meio que foram setadas de como o universo seria. Porque você tem todas as partículas que estão dentro do sistema ali, e você tem a lógica pelo qual o sistema vai reger essas partículas. Então, se você saber aquela matemática do Big Bang, você, em teoria, consegue calcular tudo que vai acontecer no futuro. Nossa, você trouxe uma coisa absolutamente maravilhosa, tá? Uma discussão absolutamente maravilhosa. Eu não sou o cara certo para discutir isso, porque assim, tem pessoas que se dedicam em tempo integral a essa discussão. Mas a gente não consegue chamar o Jordan Peterson. Não, mas o Jordan Peterson não discute isso também. É mais moral, a questão moral, mal e bem e tal. Mas aqui, só para dizer o seguinte, olha só. Essa ideia é uma ideia que pressupõe que o movimento das coisas ao longo do tempo, ele é necessariamente o fruto de um grande algoritmo, certo? Ele obrigatoriamente, portanto, ele pode ser revertido às suas condições originais, perfeito? Existe uma teoria alternativa, que é uma teoria computacional do que diz o seguinte: é só na computação das coisas que as coisas vão se revelar. O que significa o quê? Existe um componente de acaso, vamos falar isso de uma maneira bonitinha, existe uma estocasticidade intrínseca, que quer dizer só o seguinte: shit happens, que não é previsível por mais que você tenha todas as equações do sistema original. Tá? Então, mas por que não é previsível? Por que não seria previsível? Se você tem a lógica e o que a lógica infere. Porque você tem porque existe uma impossibilidade na própria ideia de você ter o algoritmo fundamental. Essa é a ideia. Porque existe uma incompletude intrínseca na maneira de formular tudo o que é. Então, por exemplo, vamos definir quais vão estar contidas num sistema de predições. Tá? Da mente de Deus. O problema desse algoritmo que habitaria a mente de Deus é que ele teria que... Ele assume que existe uma completude na maneira de prever as coisas. Só que, eventualmente, existe uma incompletude intrínseca, que é uma incompletude que está na própria essência da matemática. E você não vai conseguir nunca ter esse algoritmo pela própria definição do que é um algoritmo. Entendi. O que no fundo é simples de entender. Só que a hora que a gente vai converter isso em equações e tudo mais, você vai chegar numa coisa alguns teoremas muito complexos. Não, imagino, para você provar que isso é verdade, imagino que... Para provar a inconsistência matemática do universo, tá ligado? Exato. Assim, eu conheço gente, depois eu posso até indicar um cara para vocês falarem. Talvez a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida é o meu melhor amigo, por sinal, que é o Fábio Tal. Ele é um matemático, hoje em dia é professor titular do IME da USP. E ele é um cara que ele consegue colocar isso de uma maneira muito séria, porque ele conhece toda essa matemática. Então talvez seja uma pessoa legal para vocês conversarem sobre isso. E existem outras, tá? Mas o ponto... desculpa. Não é que eu só acho que se falou algoritmo de Deus, eu acho que é o oposto. Na minha visão, eu não acredito nessa visão o argumento que eu dei é destino. Existe uma lógica, existe a matéria, existe a lógica pelo qual a matéria funciona, portanto, tudo está predeterminado, nada do que a gente faz é realmente uma escolha. Aí está na questão da escolha. É sempre algo que a gente ia escolher isso porque... é a lógica da vida. Eu não concordo com isso, eu não acho isso. Só que eu não acho que esse algoritmo tem a ver com Deus, justamente o oposto. Porque se esse algoritmo fosse verdade, a ideia de Deus não faz sentido. Muito bom, muito genial o que você falou, enormemente verdadeiro. Você não precisa de Deus para falar desse assunto, eu só usei a palavra Deus porque fica bonitinho. É isso mesmo. O algoritmo essencial. Talvez o algoritmo essencial não exista, porque existem hipóteses sobre como a gente pode criar fórmulas essenciais sobre as coisas que dizem que sempre haverá uma incompletude. Esse é o ponto, tá bom? E isso, na verdade, é um ponto que me deixa muito feliz, pelo qual ele aponta que talvez... Porque eu acredito em Deus, tá? E isso me aponta que a hipótese de Deus, pelo menos, tem mais força na minha mente. Porque se fosse um matemático que dissesse que
porra, tá aqui escrito na matemática que tudo já foi pré-determinado, não faz sentido ter Deus. Por que Deus ia criar esse jogo e não dar livre-arbítrio? Por que ele vai querer ver um filme que ele mesmo escreveu, tá ligado? Mas aí a gente tá entrando numa parada filosófica que eu acho muito legal. Não sei se o seu público vai ter interesse. Ah, vai. Não. Então, por mim, podemos discutir essa parada muito legal. A propósito, é melhor você olhar por um outro lado, tá? Que assim, minha sugestão para você. Que é a seguinte. A questão do livre-arbítrio, ela não necessariamente ela precisa ser relacionada diretamente à questão da estocasticidade das decorrências ao longo do tempo, tá bom? Isso é... Eventualmente você pode dizer o seguinte, não existe livre-arbítrio porque para eu tomar uma ação e para eu processar alguma coisa na minha consciência e para eu ter um sentimento ou o que quer que seja, existe um processo que é estruturado dentro do sistema nervoso. E quando ele chega nessa etapa em que ele surge a consciência, na verdade ele está sendo lido. Ele não está sendo produzido. Esse é um argumento bem mais palpável, bem mais forte. Então, por exemplo, assim, eu lembro de uns experimentos que eu fiz com isso, assim, eu conseguia prever com 99% de certeza a opção que alguém ia ter numa tela. Inclusive tem um negócio que eu fiz lá que dava para prever antes da pessoa se quer saber que eu ia perguntar isso para ela. Tá, isso aí eu não sou... não, tem um monte de gente que fez isso, tá? Claro. Então, por quê? Porque os processos decisórios são construções que acontecem em camadas dentro do cérebro, alguns milissegundos antes de você efetivamente deliberar, você tem uma pré-construção. Então, esse seria supostamente um argumento contra o livre-arbítrio muito mais consistente, que não depende necessariamente de você falar de toda a capacidade preditiva, porque a gente está... Ela é uma discussão meramente teórica. Entendi. Tá? E a incompletude matemática, na verdade, ela não tem nada a ver muito com essa discussão, porque ela é uma discussão que está muito mais dentro da própria filosofia da matemática. Tá? Tem um cara chamado Gödel que escreveu sobre isso. Tá? Na verdade, criou um teorema e, a partir dele, um monte de filosofia em torno que gerou esse papo todo. E que eu fico até com vergonha de ficar falando muito, que os matemáticos acham que é a maior bullshitagem ficar conversando essas coisas. Tá? Matemática, porque matemática... De derivações conceituais, filosóficas e neurocientíficas em cima dos... Ele acha que não dá para determinar nada disso, só se importa com a matemática. Exatamente, que todo mundo que faz isso está forçando uma barra monstruosa. Interessante, pô. Exatamente. De matemática. Não fume. Agora, outra discussão é quais são os danos neurológicos, cognitivos de longo prazo da maconha. Isso. A grande verdade, queira-se ou não, é que há muita indefinição nesse campo. Eu não vou dizer aqui que está provado por A mais B que definitivamente fumar maconha na vida adulta gera declínio cognitivo. Porque você tem estudos mostrando isso, tá? Grandes estudos mostrando sim. Burrice, ou seja, baixa o QI. Ruim. Razão pela qual eu na dúvida, deixa para lá. Claro. Mas você tem também estudos mostrando que não encontraram resultado, que são estudos inconclusivos. Há um debate, não é uma área onde você tem certezas. Agora, o que tem certeza, isso é muito importante sempre, sem discurso moralista nem nada. Claro. O que há certeza, é que fumar maconha na infância... Antes dos 25, né? Eu diria antes dos 18, tá? 17, assim. Infância e adolescência, isso não é bom, tá bom? Isso assim, é certeza absoluta... Que vai dar merda. Que durante... Não necessariamente vai dar merda, mas que não é bom. Aumenta a chance de merda. Esses caras aqui... Eu tinha um amigo meu que fumava desde os 12 anos. Cara, eu encontrei ele depois na faculdade. Mano... Não é o mesmo cara, tá ligado? Enfim, não sei se mais burro. Não percebi que ele tá mais burro, mas que ele tava mais lento, ele tava. Não, mas é isso que eu tô chamando de burro. Não existe burro, tá? É um jeito brincalhão de falar. Sim. É lentidão de raciocínio. Isso. É problema de memória de trabalho. Memória de trabalho quer dizer o seguinte. A gente tá aqui conversando. Puta, qual era o assunto mesmo? É isso. Eu sofro isso. Então, isso daí... Principalmente quando eu tô fumando muito durante, né? Tudo bem. Mas é isso, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que separar a discussão sobre o uso de qualquer... Por sinal é o seguinte, tá? A grande verdade é que aquele porre do adolescente de 14 anos, cara, esse é bem pior. Nocivo, tá? né? Esse é nocivo. Isso é total. O álcool é nocivo pra caralho. Se for comparar com a maconha, assim, tipo... Eu acho que a maconha também é nociva, mas o álcool, ele tem umas... Tipo, a única coisa que me pira com o álcool e a maconha é que o álcool é legal. Eu acho, tipo, é injusto, tá ligado? Porque o álcool é nocivo também. Tanto quanto, ou até mais.
Dependendo da escala de que Sim, você dependendo da consome. escala. Sim. Eu Tipo, também você pode acho. fumar maconha à vontade, você não vai ter overdose de maconha. Sim. Mas você não vai. Você não pode beber à vontade. Você vai Se ter um tiver coma 10 alcoólico. garrafas de vinho aqui, talvez. Com 20. 1,5 eu tenho como alcoólico, pode ter certeza. Mas é isso mesmo. Já Você tem... experimentei. Já tentei. Total. Mas você tem toda a razão, eu acho que esse é um grande ponto. Mas do outro lado, o que eu sinto, assim, que eu acho que é o ponto mais assim, relevante para a gente como sociedade, é que existe uma decorrência que parece que ela é lógica e natural desse raciocínio de que maconha na adolescência e na infância faz mal e tem que ser evitada a todo custo. E na vida adulta bem ela não faz, ou ela é neutra ou ela faz mal, que é que deve ser proibida. Essa é uma total outra discussão. Outra discussão, Outra total. discussão. Na minha visão. Então, exato. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado só para não amarrar as duas Conflitar pontas. as duas coisas. Porque não é, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar qual que é a política de drogas ideal para um país, a gente tem que pensar, por exemplo, qual que é a política de criminalidade que a gente quer, de relação com a criminalidade. Tributar as coisas, por exemplo, por que será que os Estados Unidos e muitos países... Estão indo pro lado da legalização. entende? Uma das razões é desmantelar a indústria do tráfico de drogas. E os caras falam que Não, eu conversei com o Eduardo do Bolsonaro aqui, ele falou que, mano, se você se legaliza a maconha, a Farc vai dominar. De onde que ele tirou essa lógica? A Farc só domina porque eles estão na ilegalidade, porra. Não é? Essa é uma longa discussão, tá? Eu acho que as Farc dominar, claro que não, porque elas não têm nenhuma penetração no Brasil. Mas será que, por exemplo, a gente pode especular que gente que de alguma maneira está ligada ao tráfico de drogas vai empresariar, vai no mundo das drogas? Pode até acontecer. Pode até acontecer. Eu acho que a ideia no todo... Às vezes vão entrar no mundo da legalidade. Putz, você matou meu ponto. Se isso acontecer, é bom. Isso é bom. Então tá legal. Então realmente a gente vai ter aí uma transição empresarial nesse mundo, tá bom, mas isso aí... Aí se ele estiver fazendo uma merda ali, a gente tem o aparato do Estado que pode chegar nele muito mais fácil. Não com a polícia, mas com um monte de advogado. Você falou tudo. Ai, que bom. É isso que eu penso, tá? Então acho que a gente tem que separar as duas discussões e eu acho que a gente tem que separar também do ponto de vista do sujeito que usa drogas, qualquer droga. Porque uma coisa é a gente entender que essa pessoa é um criminoso, tá? Outra coisa é a gente entender que ela eventualmente é um paciente. Não só o relacionamento com ela é diferente, mas o que os estudos mostram é que o desfecho é muito diferente. Você é tratado como paciente e eventualmente você para de usar essas merdas todas e fica bem. Agora, você é tratado como criminoso, ainda mais num país em que você tem cadeias violentas e tudo mais, você pode terminar muito pior. Você pode terminar num ciclo de tráfico, de coisas muito mais violentas, e aí a coisa pega. Então, a escola do crime é a prisão, né? Então, acho que tem esse ponto, tá? A gente tem que olhar também a pessoa. Porque tem um ponto que a gente sempre olha, que é natural, assim, intuitivo, tem das falsas intuições, que é assim, o sujeito usa drogas porque ele gosta de usar drogas, ele tá afim. Isso é uma grande verdade que existe. É verdade, isso é verdade. verdade. Mas, talvez o seu caso é esse. Certamente o seu caso é esse, porque eu já vi que você é um cara 100% saudável, feliz. Tem redes sociais, cara. Cara, eu nunca tive nenhuma. Interessante, né? Você falou que estuda bastante redes sociais. Você acha que é ruim ter redes sociais hoje em dia? Tipo, pra trabalho é bom, né? Eu não sei, mas pra nossa mente pode ser ruim. Eu nunca precisei. É que você tem empresas e tal, aí você não precisa, né? Pra mim é importante. Sim. E mais, eu vou dizer, eu sei que eu vou ter. É uma questão de tempo. Na verdade, eu abri uma rede social, para não ser mentiroso, eu abri uma rede social... Qual? Mas foi para participar do... Clubhouse. Clubhouse. Ah, caralho. Eu participei foi o lançamento do jornal Estado de São Paulo. Lá eu participei de uma coisa de entrevista lá com eles. Então mas depois eu nunca mais apareci lá. Eu fui para dar esse Eu não cheguei oi. a entrar. A ideia é legal do Clubhouse. Um negócio, uma rede social de áudios, né? Eu achei insuportável. É insuportável? Imagina o Álvaro no Twitter. Não. Sabe? Não, você não ia gostar do Twitter. Não, eu conheço bem, né? Eu não gosto já. Mas também já gosto. Mas minha razão para não gostar do Clubhouse é simples. É o seguinte. Porque que eu acho que é o grande lance de redes sociais. Veja bem, se eu tivesse 30 anos de idade e fosse solteiro e bababá, talvez eu achasse que a rede social é importante. O negócio é que quando eu tinha 30 anos, eu acho que nem tinha muita coisa. Tinha o Orkut. Tinha o Orkut, mas eu já estava tão em outras. Mas enfim, qual que é o ponto? A rede social, ela tem... Como ela é uma grande ágora do nosso tempo... É uma ágora? É uma praça que todo mundo pode ir lá dar opinião. Total. É a nova praça pública. Exato. Como ela é praça pública, você tem coisas muito interessantes, não vamos desmerecer,
mas você também tem opiniões que eventualmente elas são interessantes para algumas pessoas, porque o interesse não é algo que existe em si mesmo, mas talvez elas não sejam para você. Então você tem que limar. O problema do Clubhouse é que você entra lá e aí alguém tá falando uma coisa. Aí você precisa ouvir 5 minutos pra dizer que ela tá falando merda, entendeu? Entendi. E é ao contrário de uma outra que você vê... as primeiras 4 palavras você fala, não, esquece. O cara não sabe nem escrever. Não é esse o problema, tá? Tem gente que não sabe escrever, que é legal pra caralho. Mas você entendeu o ponto. Tem um monte de coisa que tipo, puta, que papo babaca. Então, o problema do Clubhouse, na minha opinião, é que você precisa dedicar um tempo até você poder escolher aquilo que lhe interessa. E isso daí, por mais que nesse momento esteja fazendo muito sentido, a gente pode até discutir por que está fazendo muito sentido, mas na média tende a fazer menos sentido, porque o modelo de leitura das redes sociais é o modelo da transversalidade, é você passar correndo e você fixar umas coisas que você fala, pô, que legal. Tipo, minha esposa, ela gosta de redes sociais, assim, ela tem o Instagram, mas ela tem o grupo das coisas que ela faz, ela curte. E eu vejo que, assim, como ela navega, o browsing dela na rede social, ela é de marketing, a proposta da pessoa de marketing, é muito bem adaptado ao formato, que ela para num negócio assim. Então, funciona, entende? Para quem gosta disso, essa é a maneira. Como é que você replica esse modelo no Clubhouse? É muito difícil. Você tem que ouvir um pouco, e aí você perdeu muito tempo. Em outras palavras, existe um processo de seleção determinante da experiência que você tem nas redes sociais, e é muito difícil você fazer essa seleção rápida no Clubhouse, o que eu acho que limita ele. Agora, vocês querem saber por que ele está dando certo? A razão é muito simples. Ele está dando certo? Está super certo. É? Sim. Por que ele está dando certo? Por 2 razões, na minha opinião. A primeira é que... assim, lá no limite eu sou um cara que tem empresas e respeita muito essa coisa da inovação e tudo mais, tá? Então, eu vou dar uma razão que, para a maior parte das pessoas, ela parece que é uma razão estéril, né? Uma razão apartada de tudo. Mas é o seguinte, uma das razões pela qual ela está funcionando é que existe uma percepção que estava fraca até o TikTok, que é de que novas redes sociais poderiam surgir como grandes negócios. Aí o TikTok mostrou que isso é uma besteira, tá? E o ByteDance. E aí, a hora que isso foi determinado, surgiu essa tendência entre os grandes investidores de ser o próximo TikTok. De encontrar a próxima rede social. E aí o Horowitz, no fundo, é o grande fundo, um dos principais assim, determinantes de tendência no Vale do Silício, botou $100 milhões para fazer cash burn lá no Clubhouse. E com cash burn é tipo... É para você gastar para simplesmente... botou 100 milhões e investiu lá. 100 bi? 100 milhões. Não, é pouco dinheiro, mas pouco dinheiro? Para marketing é bom. Não, perto de, por exemplo, qualquer uma dessas empresas vale próximo de 1 tri, né? Então, sim. Mas para fazer, para alavancar um negócio é muito. Então, na verdade... Dá 100 milhões aí que eu faço muita coisa. Lógico. Entendeu? Então, a questão inicial tem muito a ver com esse aporte, porque esse aporte muda mesmo as coisas, tá? Hoje em dia, boa parte das tendências que estão por aí, a gente fala, nossa, essa tendência, que louco. Como é que ela tá por aí? Ué, põe 100 milhões atrás de qualquer tendência que você imaginar que você vai ver se ela não tá por aí. Simples assim. Sim. Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, você fala, mas como é que isso se aplica na prática? Ué, paga $5 milhões para 10 influencers importantes abrirem contas no Clubhouse e ficarem lá o dia inteiro. E você vai ver se ele não bomba. Entendeu? É isso. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que a pandemia trouxe uma necessidade das pessoas de se conectar de maneira um pouco mais viva uns com os outros. Então, por exemplo, o negócio de vocês aqui tá no momento mais certo possível. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir, elas precisam do humano. E a grande verdade é que o texto é mais frio. O texto tem menos graça. No texto, o Monark não tosse. Você tá entendendo? Você não vai escrever coffee no texto. Ele tá fumando esse negócio aí. Parece menos humano, né? É impressionante como ele fuma essa porra há um tempão e não sabe fumar até hoje. É que às vezes ele entra pro lugar errado, entra no buraco errado. Entendi. Vai ver que é o sinal pra você não fumar esse troço cancerígeno pra bunda. Já falei. Ele fala isso só pra ele fumar tudo. Mas enfim, vocês percebem? Então, esse momento que a gente está vivendo é muito propício para voz, porque as pessoas estão precisando ser conectadas por algo que tenha um componente afetivo e humano no sentido do erro, do físico e tal, muito maior. Até porque elas estão com a maior parte das pessoas está com mais tempo disponível. Então é por isso eu vejo essas duas grandes linhas aí impulsionando o Clubhouse, o que talvez... O nome é horrível. O nome não me agrada também, pra falar bem a verdade, tá? Porque ou ser um clube ou ser uma casa, então me parece um nome um pouco... Parece o nome de cara que curte música eletrônica, pô. É verdade. Mas por que as pesquisas, principalmente nas eleições americanas e na brasileira também, que
elas erraram bastante. Por que você acha que elas erraram, assim? Tipo, Isso tem a não teoria nada da conspiração... de espinhoso, tá? Isso é um tema importantíssimo. Eu acho que a gente tem que, sempre que possível, tratando de pesquisa, tratar dos limites da pesquisa também, tá? Eu acho que justamente... Isso acho que é até um diferencial da locomotiva. Estou me sentindo meio marqueteiro, sabe? Fica à vontade, fica à cara. vontade. Mas pô. eu acho que é verdade, que acho que um diferencial é que a gente não tem essa questão, nem eu, nem o Renato, nem o Carlos Júlio, que é um outro sócio. Não, para jogar merda no ventilador, a gente vai jogar. Então, veja bem, a questão das eleições é uma questão muito verdadeira, tá bom? Vocês estão trazendo um ponto importante. De fato, houve aí tiros que saíram para todos os lados, tá bom? Então, agora, vamos pensar o seguinte. Essa foi, por exemplo, a primeira eleição do Trump. Essa última eleição, o tiro foi muito mais preciso, tá? Lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem que diferenciar as duas. Agora, por que realmente o tiro saiu tão fora na primeira eleição? Primeira razão, a mais básica de todas, o chamado viés da amostra. Veja bem, é o seguinte, existe um perfil de pessoa que se sente mais confortável para externalizar as suas opiniões. Em particular, vamos pensar o seguinte, se você é amplamente a favor da vacinação irrestrita, massiva, como eu, você vai ter o prazer de externalizar. Agora, pensa que você é uma daquelas pessoas que acredita que, por exemplo, a vacina pode estar inoculando um chip no seu corpo, tá bom? É provável que você não se sinta confortável... De externalizar essa burrice, porque todo mundo vai ver que você é burro. É interessante você estar falando. Porque não necessariamente é burrice, tá? Ah, é? Não necessariamente. Não. Uma vacina dar um chip é uma burrice. Não. Você está desconsiderando a principal razão para alguém achar isso. Qual que é? Loucura. Tá. Porque, veja bem, se você parar para ver, a base dessa ideia de você ser inoculado com alguma coisa é a base da ideia de que existe um controle externo sobre você. É um sentimento paranoide que dá isso, tá? Que existe um pouco também, né? Lógico, é isso que eu tô falando. 1% da população tem esquizofrenia, tá bom? Sim, então, sim. Uma parcela maior da população tem pensamentos paranoides de vários tipos. Então, que, vamos dizer assim, podem evoluir para uma espécie de loucura. Então, você achar que você está sendo vigiado, que você está sendo... que existe uma coisa dentro de você e etc e tal, não necessariamente é uma burrice no sentido assim, está associado a baixo QI, baixa inteligência, performance... Você achar que está sendo vigiado é fato. Você está sendo vigiado. Não, mas você entendeu? Sim, não, eu estou entendendo. O negócio está inoculado que você é um agente secreto, você é o Neo. Exatamente essas coisas. Matrix. Fundamentalmente, uma das grandes causas disso são as pequenas tendências psicóticas, que elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Então, a pessoa muitas vezes acha essas coisas, todo mundo ridiculariza ela. Eu fico pensando, será que ela tem um psiquiatra? Porque, entendeu? Claro, é isso aí. Mas voltando à questão, então, lá dos Estados Unidos, da primeira eleição do Trump, então você tem essa questão de viés da amostra. Então, as pessoas, é muito fácil você ir entrevistar o sujeito que está muito afim de verbalizar aquilo que ele pensa. Primeiro ponto. O segundo ponto é associado a esse primeiro, mas ele é ligeiramente diferente. É o seguinte, as pesquisas são fundamentalmente feitas com painéis, tá? Com gente que... Como é que você faz para perguntar para... Você precisa fazer 30 mil pesquisas, ok? As pessoas que participam da maior parte dos painéis têm um perfil que pensa assim, por exemplo... eu nunca ia participar disso. Você tá entendendo? Tipo, eu ia falar, foda essa porra. É porque você não precisa, mas pensa uma pessoa... Vamos pensar o seguinte, você tem um cara que tem... Quantos anos você tem? Uns 20 e poucos? Tenho 30. 30. Mas obrigado. Tá, beleza. Um cara de 30 anos e um cara de 80. Qual que você acha que tem maior probabilidade de participar de um painel de pesquisa? O de 30. O de 80. O de 30, né? O de 30? Claro. Sei lá. Não é claro. Porque, por exemplo, um painel digital. Porque o de 80 não tem... Porque os caras de mais velho gostam de participar. Não, sim, mas... achar que tá participando. Não, mas quem disse que o cara vai conseguir para o painel digital? Tá? O painel digital realmente. Não, a variável aqui é o painel digital. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Se você vai para uma pesquisa... No Locomotiva não tem esse problema, porque a gente filtra os painéis, não trabalha com esse tipo de coisa assim, entendeu? Joga em volume e vem o que venha. Mas é por isso que as pesquisas são muito mais trabalhosas. Agora, se você precisa entrevistar um número absurdo de pessoas, no final você vai usar todos os painéis, tudo que você tem disponível. E aí você vai pegar o viés do próprio painel. Entende a questão? Então, assim, existe um perfil de quem responde pesquisa quando você precisa de pesquisa em volume. Pensa, por exemplo, agora uma coisa certamente você vai dizer nem a pau. Por exemplo, pesquisa pelo telefone. Sabe quando toca seu telefone e vem uma vozinha e diz que se você gosta do candidato, nunca que você vai responder isso. Você vai desligar 100% das vezes. Existe um perfil da pessoa que responde isso.
Você está entendendo a questão? Sim, sim. Portanto, no final das contas, se você precisa de uma amostra muito grande num tempo muito curto, você vai acabar captando um pouco desse perfil, desse Aí viés. você tem que calcular esse viés na sua pesquisa. Exatamente. Tem como calcular? Tem. O erro primário dos pesquisadores nos Estados Unidos no passado foi exatamente esse, foi não levar isso em consideração. Aí tem uma terceira coisa que é o seguinte, eventualmente existe uma estratégia que inclusive a gente recriou aqui no Instituto Locomotiva de meta-análise de pesquisa. O que é isso? A gente criou um algoritmo que ele consegue trabalhar com os vieses das diferentes pesquisas. Em vez de você simplesmente produzir dado novo de pesquisa, você também consegue usar todos os dados públicos existentes e enriquecer, por exemplo, dados de IDH, dados das sessões eleitorais, dado de tudo que existe, enriquecendo essa base, e aí você consegue limar muito mais rapidamente, muito mais facilmente os viés, ainda que do ponto de vista matemático o problema se torne muito maior. Mas você consegue daí ter Então isso, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um instituto, na verdade uma ONG chamada 538, que basicamente é um birô de construção de pesquisas com dados dos outros. Não tinha um cara famoso que encabeçava isso? Que era um cara que acertou do Obama contra o... ele é o maior estatístico dos Estados Unidos. Eu já ouvi falar desse cara, já ouvi falar desse negócio também. Então, e o 538, basicamente, é uma metodologia, ele é baseado numa metodologia de integrar diferentes pesquisas. Então, aí tem um passo além do 538, que na verdade também é usado em muitos desses centros de inteligência fora, que é o de você enriquecer, que é isso que eu estou falando, você enriquece com dados de DH, disso, daquilo, blá, blá, blá. Então, o que a gente vem fazendo muitas vezes? O que a gente vem fazendo em pesquisas mais complexas? Trazendo dados de todos os tipos, eventualmente, inclusive, outras pesquisas, assim, dentro de, essa produção de inteligência interna, tá? E aí enriquecendo com esse tipo de dado. Então, por exemplo, no painel lá do Todos pela Vacina, que é isso que eu falei, a gente tem muito dado, por exemplo, todos os dados de todas as cidades, todos os municípios do Brasil, de todos os tipos, então IDH, número de leitos, número de médicos, número disso, número daquilo, né? E com isso tudo a gente criou um algoritmo que dá um índice de vulnerabilidade à Covid-19 no município, que é atualizado em tempo real pela taxa de vacinação naquele lugar, e além de todas essas outras coisas que estão em torno e da pesquisa em si que é feita no Brasil todo, com os agentes de saúde e tal, que é essa coisa que o Renato Lamessós toca com a... Isso é o Todos pela Vacina, isso aí faz parte? Ou é isso? Não, estou dando um exemplo no Todos pela Vacina. Faz parte do todo. É outro papo, tá? Mas a gente está fazendo isso em muitas coisas. Entendi. No Todos pela Vacina a gente está aplicando a mesma ideia. Entendi. Que é enriquecer os painéis de pesquisa com dados que são de múltiplas fontes, entendeu? A gente tem... Isso é um das spin-offs, que é Clean Data, que tem mais de, 100 fontes. Todas as fontes de dados que você imaginar, a gente tem, entendeu? E aí a gente enriquece isso e o aprendizado de máquina, né? A tal da inteligência artificial, ela vai gerar aí, através de uma inteligência preditiva, um índice da vulnerabilidade. Então, por exemplo, você vê um mapa e você clica e você vê qual que é a vulnerabilidade daquele município em tempo real. Muito foda. É legal. Muito foda mesmo. É o mesmo princípio da política, tá? Então, como é que você resolve o problema do viés da mesma maneira? Junta vários tipos de dados, você não vai resolver, tá? Mas você mitiga ele fazendo esse processamento. Pô, tu acha que... Você estava falando aí que os institutos de pesquisa lá, quando saiu aquela primeira pesquisa, que eles não levaram em consideração esses dados aí, por isso teve um erro. Não é isso? Isso é um fator. O segundo fator é o próprio perfil de painelistas, pesquisas feitas muito rapidamente. Então, e o terceiro é da natureza, do caráter intrínseco de quem gosta de responder pesquisa. Sim, sim. Então, tudo isso daí deu um resultado que... Vamos ser conspiracionista aqui rapidinho, só para eu ver o que tu acha. Tu acha que os caras viram aquele resultado ali que tinha a ver com o que eles gostariam que fosse verdade e soltaram daquele jeito para influenciar decisões, ou isso é doideira? Olha... Porque, quando eu vejo uma pesquisa e tem um candidato lá que eu tô vendo que ele tá atrás, não tá legal, e talvez isso influencie a votar no que já tá ganhando, será? Não, sim, tá bom. Então, existe uma tendência das pessoas que é de evitação da frustração. Então, você não quer estar com o cavalo que tá atrás na corrida, tá? Então, de fato, uma pesquisa pode influenciar o voto, e não só o voto, mas outras tomadas de decisão. É assim que é. E uma curiosidade, assim, eu adoro tomar decisão. Tá? Minha livre docência foi sobre processo decisório no cérebro humano, meu doutorado também, essa coisa. Vamos falar sobre isso. Vamos, adoro esse assunto. Isso é um assunto bem louco, esse é um assunto bem legal, porque decisão para mim é, assim, realmente... Tem a ver com Deus, na minha opinião, decisão. O cara não acredita em Deus. Não é isso. Não tô rindo por isso. É que eu achei a associação bem assim, sei lá, tem. Não, daqui a pouco ele te explica. Eu te explico. Tá.